barely distinguishable from Hamas's own rejectionist rhetoric. Astonishingly, the court has been requested to indicate a provisional measure calling on Israel to suspend its military operations. But this amounts to an attempt to deny Israel its ability to meet its obligations to the defense of its citizens, to the hostages, and to over 110,000 internally displaced Israelis unable to safely return to their homes. No Tribunal de Haia, Israel defende que a suspensão da operação militar em Gaza iria permitir a continuação das ações terroristas do Hamas, nomeadamente a tomada de mais reféns. The requested measures would not put an end to the conflict, but only to military operations by one party to the conflict. These measures would assist the other party and encourage the commission of further terrorist attacks. Hamas has made clear its intention to carry out continuing attacks against Israel and its citizens. More rockets could be fired into its territory, more of its citizens could be taken hostage, raped and tortured, and further atrocities could be conducted from across the Gazan border, but provisional measures would prevent Israel from doing anything. Provisional measures would end attempts to rescue those already taken hostage. No final desta sessão, o ministro da Justiça da África do Sul disse que Israel não conseguiu refutar a acusação de genocídio. A delegação sul-africana voltou a negar o apoio ao Hamas, denúncia que ontem foi feita por Israel. The state of Israel today has failed to disprove South Africa's compelling case that was presented before the court yesterday. We stand by the facts, the law, and all the evidence was submitted yesterday. And we believe and stand very confident that those facts, the law, still are in violation of the Genocide Convention. The allegation made yesterday that our legal team is representing Hamas is one that we must take strong umbrage against. This very capable legal team represents the people of South Africa. Ligação em direto ao contacto do Henry Galsky, correspondente da CNN. Muito boa tarde, Henry. Vamos olhar para este julgamento e para as reações também a este julgamento no Tribunal Internacional de Justiça. Olá, Pedro, muito boa tarde. Aqui em Israel houve realmente, durante toda a manhã, a transmissão ao vivo da defesa de Israel no tribunal, na Corte Internacional de Justiça. Há uma seriedade muito grande por parte da sociedade israelense observando esses fatos. É importante trazer também, como alguém que está aqui, conversa com muitas pessoas, os israelenses têm dificuldade de entender o porquê de estar nos bancos, o porquê o país está no banco dos réus. Israel ainda não superou os ataques do dia 7 de outubro, então todos os dias, por exemplo, há histórias das pessoas sobre onde elas estavam no dia 7 de outubro, quantos familiares elas perderam, quantos amigos elas perderam, e de repente 3 meses depois é Israel que está no banco dos réus. A impressão que se tem por aqui é que, inclusive, uma das manchetes usadas para ilustrar esse julgamento foi "O mundo está ao contrário". Essa é a percepção da sociedade israelita sobre esse julgamento. Hoje, na defesa israelita, houve uma tentativa por parte da delegação de Israel de mostrar que o Hamas usa técnicas de genocídio ao longo dos anos contra Israel, usa uma retórica de genocídio, foram apresentados diversos pronunciamentos de membros do Hamas, inclusive posteriores aos ataques do dia 7 de outubro, em que eles clamam pelo assassinato em massa dos judeus aqui em Israel e no mundo todo, na verdade. Então foi basicamente sobre isso que Israel se defendeu. Hoje também há um questionamento por parte de Israel na medida em que o tribunal deveria analisar pessoas e não países. Esse tribunal seria uma espécie de local onde poderia haver disputas entre, mas não o julgamento de um país a partir de uma acusação generalizada de genocídio. Enfim, há todo um questionamento por parte de Israel sobre o próprio julgamento em si. Mas o fato é que a própria existência desse julgamento, é uma análise que se faz por aqui, é uma grande vitória para o próprio Hamas. Inclusive, Israel usou até esse termo de que a delegação sul-africana atua como braço jurídico do
do Hamas, é uma acusação que foi, evidentemente, refutada, como nós vimos na peça anterior. Outro tema que está a marcar também, Harry, esta sexta-feira são os ataques de ontem à noite dos Estados Unidos e do Reino Unido aos Houthis, perante a escalada de tensão no Mar Vermelho. Pergunto também como têm sido recebidas estas notícias em território israelita perante, e sublinho, esta expectativa de uma escalada ainda maior da tensão no Médio Oriente. Claro, Pedro, ótimo questionamento. Apesar de Israel não ter feito parte dessa coalizão de forças, a informação que nós temos é que Israel foi notificado anteriormente, antes desse ataque que foi realizado durante a madrugada. Israel mantém uma postura bastante defensiva em relação a essa situação dos Houthis. Por exemplo, a cidade de Eilat tem sido alvejada pelos Houthis com mísseis lançados a mais de 2.000 quilômetros de distância daqui. Só para a gente ter uma noção disso, Israel nunca foi atacado a 2.000 quilômetros de distância até os Houthis lançarem mísseis e drones aqui sobre a cidade de Eilat. A cidade de Eilat, no extremo sul, é a cidade onde cerca de 60 mil israelitas sobreviventes aos ataques do dia 7 de outubro estão refugiados, o que soa bastante terrível na perspectiva dessas pessoas ter uma espécie de segundo ataque. Mas até o momento que Israel tem feito é abater os mísseis e drones lançados pelos Houthis. Apesar disso, Israel disse que foi um ataque, foi uma resposta positiva, que vê com bons olhos. O ataque atingiu locais de lançamento de drones, depósitos de equipamentos militares e aeroportos. Foram 73 alvos no total, que deixaram 5 mortos e 6 feridos na parte da milícia Houthi. É a perspectiva israelita a estes ataques protagonizados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Obrigado, Henry, mais uma vez.